Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Empreendedores da Marcenaria, né? Nosso podcast, episódio número 10. Hoje estamos com um empresário aqui de Joinville, né? E um grande amigo, né? Trabalhamos juntos há um tempão, há uns praticamente 20 anos, uns 20 anos atrás aí. E hoje tenho o prazer, o privilégio de trazer ele e a família dele, né? Para poder conversar e compartilhar um pouquinho da trajetória, da história, dos desafios, de como ele saiu realmente daquele marceneiro de bancada para se tornar um empreendedor da marcenaria, né? Então tem uma empresa que hoje, a Dalanho Móveis, né? Está há 18 anos no mercado, está consolidada já, inclusive, né? Flutuando dentro do mercado, né, extremamente nichado, com parcerias com arquitetura, atuando em grandes prédios, com renomados clientes, né? E a gente vai hoje trocar uma ideia, entender um pouquinho e como que está sendo quais foram os principais cases, os principais desafios que ele enfrentou nesse meio tempo e também entender como que está sendo essa jornada em trabalhar junto com as filhas, né, que estão comprando a briga e trabalhando com a parte de arquitetura, né, e consequentemente na parte jurídica, financeira e administrativa, né. Então é difícil encontrar, né, pais que têm um legado hoje e todos os filhos estarem sintonizados, né, de uma forma ou de outra, estarem sintonizados com a empresa. E hoje a gente vai conversar. Quero agradecer, gente. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar aqui, né, pelo 10º episódio. A gente vai conversar bastante, né? A gente vai fazer flutuar um pouquinho em relação à discussão sobre arquitetura, sobre questões, o que você tem que se atentar na parte jurídica, principalmente em contratos mais extensos, em pedidos maiores, né? Sim. E contigo, meu amigo, é um prazer te ver aqui, cara, né? O prazer é meu. Gostei muito do convite e espero contribuir aí para o nosso meio, né? Para a gente estar tirando alguma dúvida também e contando um pouco da nossa história aí. Assim, ó, tu sabe, a gente está conversando nos bastidores aqui, né? Tu sabe que a tua história inspira muita gente, né? Apesar de ser um cara mais tranquilo, um cara na parte, não muito lá no protagonismo, na frente das câmeras, sempre na parte de trás das câmeras, mas sempre fazer acontecer. Né? E fazendo, né? É um artesão, na verdade, né? Não é um marceneiro, é um artesão. Sabe muito bem o que faz e que quando põe a mão, né? Então Beto, conta pra gente aí, cara, como que foram esses desafios? E como que foi essa... Hoje tem um famoso jargão, virada de chave. O que te deu vontade de empreender nesse ramo? Bom, primeiramente foi uma coisa de pai para filho, né? Meu pai sempre exerceu a profissão, né? Ele até trabalhou em outros setores, mas sempre gostou de marcenaria. E eu, de pequeno, já ia com ele para o trabalho, né? E às vezes passava o dia, estudava e daí ia e acabava passando parte do dia com ele, né? E eu gostava muito de marcenaria, né? Me encantava ver, né? Tudo tomando forma, né? E a gente é de uma época que a marcenaria, a gente tinha muita madeira, muita lâmina, muita acesso a muita coisa. E você via as coisas tomando forma de uma maneira e eu entendi que eu queria aquilo para minha vida, né? Então, sempre busquei trabalhar na área, né? Comecei basicamente exercer mesmo a profissão ali pelos 23, 24 anos, né? Foram de 3 a 4 anos para me formar um profissional, né? E na verdade o marceneiro ele está sempre evoluindo, porque sempre é um projeto novo, né? Nunca é a mesma coisa, então o desafio sempre é diferente, né? E dessa forma eu vim para Joinville em 98, né? E desde que eu cheguei aqui fui bem acolhido na cidade. Trabalhei em 3 empresas, né? Acredito que tenho deixado a porta aberta, porque aprendi muito aonde passei, né? Trabalhei com o seu Porto, seu Atair, né? Trabalhei com o seu Olavo, que também foi uma escola para mim, a empresa dele também conceituada no mercado. No mercado, exatamente. Com o Rogério, da Timberarte. São pessoas assim, onde eu aprendi muita coisa, né? Então isso eu trouxe para mim, né? E hoje me sinto assim realizado, né? Com o que a gente construiu.
Mas lá atrás, os desafios foram grandes, porque eu me considerava um bom profissional, né? Quando cheguei aqui, até achei que era um profissional melhor do que realmente eu era, né? Então, aqui eu aprendi muito, né? E aonde eu passei, eu aprendi muito. Joinville tem uma formação em marcenaria, tem excelentes profissionais, Sim. né? Tem muita gente boa. Mas, para mim, eu sabia que eu não queria parar ali. Então, eu era um bom profissional, me considerava um bom profissional. O detalhe era, você ser um bom marceneiro é diferente de você ser um empreendedor. É Essa é a diferente de pergunta, você cara. saber precificar um produto, Uhum. de você saber ter uma gestão de pessoas, né? Então, a partir do momento que a empresa foi evoluindo, eu também tive que buscar me preparar melhor para isso, E como que foi isso, né? tu buscar isso? Como é que tu, tipo, pô, me liguei que eu tenho que buscar isso? Que o grande problema hoje é que as pessoas fazem isso, cometem os erros e não tem essa noção de que realmente estão errando. Né? E não dão o braço a torcer e tem que buscar ajuda. Como é que tu enxergou isso? Isso não, eu preciso buscar ajuda para poder crescer. Como é que foi isso? Eu busquei exemplos, né? Eu sou uma pessoa que sempre estou olhando, como a gente sabe que naquela época não temos o acesso que hoje a gente tem. Uhum. Mas as grandes empresas, para mim, sempre foram referências. Então, essa escola que eu tive me deu uma boa base. E, no mais, era buscar sempre conversar com quem já estava na área, né? Uhum. Para me direcionar um pouco melhor, né? Porque até então, você tem que escolher que campo você quer atuar ali, que nicho do mercado você quer atingir. E hoje, para você fazer isso, não é simples, né? Tem que ter muita dedicação e você querer entender que é isso ali que tu buscou para a tua vida e, no mais, você conseguir fazer as pessoas comprarem a tua ideia, que eu acho que é o mais difícil. Porque idealizar a empresa, eu sempre tive uma ideia do que eu queria. A grande dificuldade é você ter uma equipe, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe. Mas essa equipe foi moldada ao longo do tempo, né? A gente não tem rotatividade hoje dentro da empresa. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 12, 13, 14 anos, né? E que são líderes hoje dentro da empresa e entendem muito bem o que a gente busca e quer para o futuro, né? Porque hoje a gente está olhando para frente, né? A gente entendeu que a gente chegou até aqui, mas que precisa de alguma forma evoluir. Então hoje é o que a gente está buscando. Legal, cara. Interessantíssimo isso aí, porque tu entendeu a dificuldade que tu ia esbarrar, né? E isso é outra coisa, tu previa que ia crescer assim? Tinha na tua cabeça que assim, pô, vou expandir, chegar ao ponto que estou hoje? Assim, vamos dizer assim, todo mundo quer crescer, né? Uhum. Todo mundo tem um objetivo na vida. Eu acho que prever era difícil. A gente ter uma ideia que pudesse chegar aonde a gente chegou, né? Como estrutura Sim. hoje, né? Mas a gente sempre acreditou e sempre trabalhou para isso. E eu acho que a grande parte nisso tudo foi sempre assim. Eu sempre tive uma pessoa do meu lado, que foi minha esposa, que hoje já partiu, mas fez muita diferença, né? Em estar do meu lado e acreditar no que a gente buscava, né? E os filhos também, sempre querendo fazer parte disso, buscando sempre ajudar de alguma forma, né? E para mim, o que mudou muito foi 3 ou 4 anos atrás, quando as minhas filhas mais novas, na época, falaram, né? Olha, eu não me vejo trabalhando em outro lugar que não seja com você, né? Então, para mim, né? Isso estimulou, Porra, porque imagina, fraca injeção de ânimo aí. Geralmente é o porque contrário. Pois então, né? E a minha filha mais velha, a Roberta, sempre assim, pai, eu tô aqui, eu trabalho, como hoje ela tem a profissão dela, ela falou, eu tô aqui para te ajudar, e realmente ajuda, e na parte administrativa, na parte fiscal,
né? Me orienta, né? Ajuda a gente projetar e se organizar, né? Porque uma empresa, todo mundo sabe, eu sei o que eu domino. E o que eu domino é a fábrica, reunião com o arquiteto, com o cliente, né? Isso Falou daí, uma coisa primordial agora, isso cara. eu sei. Então, esse é o meu quadrado. Tu falou uma coisa primordial agora. É. Eu sei o que eu domino. Sabe qual que é o grande... Por que eu falo isso? Porque assim, eu rodo o Brasil hoje prestando mentorias, né, para fábricas, né, centrais de serviços, né, que hoje tem a central de serviços que presta serviço para os marceneiros e tal, tudo. E o que eu esboço, o que eu fico ouvindo dos marceneiros? Eles não sabem qual que é a zona, eu chamo de zona de talento. Qual que é a tua zona de talento, né? E eles assim, eles não sabem qual que é a zona de talento deles. Estão perdidos, assim, ó, o cara atua em tudo quanto é campo, né? E chega terça-feira à noite, ele está exausto como se tivesse trabalhado de segunda a sexta. Sim. Né? A gente tem muito problema com questão das emoções aí nesse meio, né? A gente é movido por emoções, né? Sim. Então, esse é o grande ponto, cara, e saber lidar, ter esse discernimento, né? Então, cara, né, sem demagogia nenhuma aqui, criar uma admiração ainda maior por ti, por isso, porque assim, eu sei de onde você veio, né? Acompanhei a tua história lá, quando nós éramos companheiros de trabalho lá, né? Eu gerindo a fábrica e você lá na produção. E ver essa evolução. E acompanhei essa evolução. Então, é nítido que, assim, a pessoa entender, de fato, onde que é a minha posição, onde eu não domino e quem que eu vou buscar para poder me ajudar a dominar essa área aqui para poder fazer o negócio evoluir. Então, para vocês que têm muita dúvida hoje, realmente, do que se faz, como que se faz para poder construir uma base sólida, esse é o caminho primordial. Esse é o famoso feijão com arroz, né? Eu vou puxar um link agora para a gente já volta nesse assunto, mas assim, ó, vamos para as questões administrativas, doutora, né? Advogada, Roberta, né? Isso. Advogada. Roberta, conta um pouquinho como é que foi linkar ter esse link e, no caso, abrir os olhos do pai como empreendedor. Então, eu não tenho muita vocação e talento para criatividade, trabalhos manuais, arquitetura. E eu fiz um curso de design de interiores do IBDI e não foi muito assim. O curso é excelente, fantástico. Mas assim, o dom não estava na pessoa, não tinha o dom. E aí o meu pai sempre me incentivou, mas nunca me pressionou. E isso foi importante, porque ele dizia assim, filha, se você não quiser vir para o ramo da marcenaria, não tem problema, só não fica parada. Vamos estudar. E sempre me incentivou. Então, eu fiz o curso técnico de design de interiores, me formei. E fiz um curso técnico em logística também, tentando me trazer para a indústria. E eu falei assim, não sei. No curso de logística, apresentei o TCC com base na lei de resíduos sólidos. Sim. Então, já puxei para o jurídico. Prestei vestibular para direito, passei, fui cursar direito e me apaixonei. É realmente a área que eu gosto, assim, que me dá prazer de estudar e de trabalhar. No entanto, a empresa foi crescendo, foi concomitante, né? Porque, assim, ela já estava bem estabilizada, eu iniciei a faculdade e a gente começou a crescer e a ter contratos maiores. Certo. Quando a gente trata de contratos maiores, a gente trata de uma folha maior de pagamento, de fornecedores de valores maiores, né? Então, a parte fiscal começa a te chamar a atenção, porque daí você vai precisar de estratégia junto com a contabilidade, né? Exato. Para a tributação. E também contratos saudáveis e equilibrados com os clientes. Porque a gente tem uma filosofia dentro da nossa empresa que a gente não promete, que a gente não pode entregar. Correto. E se a gente prometeu o prazo, a gente vai cumprir o prazo. Então, essa questão de multa contratual, de desacordo financeiro, inadimplência, a gente começou a sentir essa necessidade maior, porque a gente estava falando de valores maiores, né? E aí, eu comecei a me inserir neste sentido. A minha mãe ainda, né, participava ativamente, ela foi se especializar, estudou, fez curso de administração e etc. Mas quando ela se deparava com questões jurídicas, ela me questionava. E eu ainda era estudante, né?
Aí, quando eu me formei, eu falei assim, não, realmente, já tem 5 anos que eu sou formada e que eu atuo. Eu falei, não, realmente, vamos fazer uma parte jurídica da empresa. E hoje é uma empresa juridicamente bem saudável. A gente nunca teve reclamatória trabalhista, processo de insatisfação de cliente, não. Tanto porque a gente honra o contrato, que é muito importante, né? Sim. Quanto a gente toma as medidas necessárias, caso aconteça qualquer intercorrência, para deixar a empresa sempre saudável. É o nosso objetivo ali, né? E aí, nessa parte jurídica, eu consigo auxiliar e me vejo fazendo. Porque, apesar de eu não ser da arquitetura, eu tenho amor por aquilo. Eu tenho amor porque tudo que eu sou e tudo que eu passei e o curso que eu cursei, a faculdade, saiu dali. É dali que saiu. Então, eu entendo, né? Eu fiz esse raciocínio na minha cabeça. Se tudo que eu sou e de onde eu vim é dali, é daquela profissão, daquela empresa, eu quero que ela persista, que ela continue. Mesmo eu não sendo marceneiro, arquiteta, enfim. E aí a gente conseguiu se encontrar nesse momento, né? Aí eu consigo ajudar. Não tem como não estufar o peito e ir pra cima, né, Roberto? Não. Não tem. Porra. Hoje eu me sinto bem assessorado, porque eu sempre falei para elas, vocês têm que ir para a empresa, mas não ir por ir. Vocês têm que ir como donas da empresa e se posicionar dessa forma e enxergar o negócio desta forma. Porque se você não tiver amor, aí não vale muito a pena. Não tem energia no meio, né? Não tem... Não. E eu sempre falei assim, eu jamais vou determinar o caminho que vocês vão seguir, né? Então, a partir do momento que eu falo com elas, vocês podem se formar em arquitetura, pode ter um escritório, pode, né? Mas a ideia de a gente estreitar essa relação, que é o que a gente mais atende, 99%, a gente trabalha com arquiteto, com escritórios de arquitetura. E o nosso foco é executar, né? Então, a gente vai conseguir ter uma relação mais saudável para futuramente gerar negócio, né? Elas trabalhando nessa parte, porque hoje, como está a nossa demanda, a gente precisa ter gente preparada para isso, né? E elas, hoje, paralelamente, elas estão cursando a faculdade e estão vendo todos os desafios que existem dentro de uma marcenaria. O que dá certo, o que não dá certo. Ou seja, unir a né? teoria com a prática. Elas estão entendendo que não existe só... A gente realiza muito projeto e depois você vai lá e faz um trabalho profissional em cima com fotos, vídeos e tudo, né? Esse é o glamour da coisa, né? Mas por trás disso passa muita coisa, né? Então, hoje elas estão vendo tudo isso e acredito que estão se preparando bem para ali na frente criar, assim, vamos dizer, a casca, né? Tá mais preparada para a coisa, né? Hoje a Fernanda, por exemplo, ela trabalha diretamente com o pessoal da fábrica, né? Sim. Legal. Ela trabalha mais na parte... Essa relação, como é que é? Ela trabalha muito na parte administrativa, né? Ela é uma ponte com a Roberta. Entendi. Quem que elabora os orçamentos hoje? Hoje a Flávia discrimina todos os orçamentos, ela cuida dessa parte e eu cuido da parte da precificação. Ah, tá. Entendeu? Tu dá cerejinha do bolo. Sim. Aí eu analiso o projeto, estudo o projeto, ela vai discrimina tudo esse projeto para mim e para mim dá conta da... Uma comunicação bem... Estreita. Dentro da empresa. Sempre, né? Então, a empresa tem grupo para alguma coisa, né? É para gestão, é para comprovante, é para projetos, Como é que ficou setorizado? Como é que ficou aí? Conta pra gente. Os setores são divididos o orçamento. Geral, tipo PCP, chão de fábrica, administrativo, como é que ficou a montagem das engrenagens aí? Hoje a empresa está extremamente setorizada, né? Então, desde que, a partir do momento que eu fechei um projeto, né? Existe uma sequência e qual seria, né? Eu não abro mão da parte de medição, de conferência de medidas na obra. Eu tenho 2 pessoas que trabalham, a gente refaz todo o projeto hoje do arquiteto, né? No sentido de apresentar ele de volta para o arquiteto,
né? E ali a gente consegue dimensionar, porque às vezes o projeto é feito em cima de layout, numa planta e tal, e ali é a medida real. Então sempre vai dar uma alteração aqui ou ali. E a gente fazendo isso, a gente minimiza muita coisa. Isso que eu ia perguntar, quanto de probleminha É vocês... muito importante, porque o tanto de coisa que a gente pega assim na hora, né? É. Tipo, ou que é falta de comunicação entre o arquiteto e a gente, né? Que sempre passa alguma coisinha, tem muitos detalhes, né? É. E a gente sempre acaba minimizando muito problema, assim, pra montagem, Futuro, né? Problemas pra futuros. evitar lá. Nunca vai chegar no cliente, né? Sim. Esse Não, problema. não, Exatamente. Os bastidores já resolve já toda... Isso. Então aí a gente passa pela essa fase do projeto. Todo esse projeto, ele é feito, elaborado todo ele novamente, é apresentado para o arquiteto. Assim que é aprovado, a gente faz todo o detalhamento e o plano de corte. Aí ali gera a lista de insumos, de tudo que se precisa para aquele ambiente, né? A partir desse ponto, é passado para a Fernanda. A Fernanda é o nosso compras. Yes. Né? A Alberta não gosta muito de mim, Porque eu que pago. porque ela que paga. Então, aí a partir do momento que passa para a Fernanda, ela vai fazer com que essa matéria-prima chegue para nós, né? Hoje, como a gente está com uma router, né? Mas antes já era dessa forma também. Chegando essa matéria-prima, aí agora tem o setor de corte, né? Que hoje basicamente eu tenho uma pessoa cortando 96. Tá com seccionadora também? Também. Ou a router já... Eu mantenho, né? Eu mantenho. Mas a ideia é colocar outra router. Já fazer tudo já. Entendeu? Mas hoje, assim, eu tenho uma pessoa que basicamente corta 95% do que entra lá dentro do... Esses outros 5% é um ajuste aqui e ali, alguma coisa que os marceneiros fazem. E daí tem a fase de acabamento, né, que vai para a coladeira de borda, e tem as coladeiras de bordas menores que fazem trabalhos que a grande não pode fazer. E eu tenho pessoas que ficam só no acabamento. Então tem o setor da coladeira, um setor que fica só o pessoal fazendo o acabamento, porque hoje a gente trabalha com muita coisa delicada, que tem que ser manual, que é feito e tal. As famosas peças orgânicas, né? Então, de ondulação, curva. Isso, né? Então, desse ponto, vai para a montagem, né? E aí a gente tem mais 5 pessoas que trabalham nessa parte de Externa. montar ambiente. Não, interna. Interna, faz a pré-montagem. Que é a pré-montagem. E aí tem o pessoal da externa, né? Que daí trabalha para a cereja do bolo, como fala, né? Porque eu sempre falo assim, hoje para nós, dentro da empresa você consegue construir o produto e tudo, mas o produto ali ele está livre de parede, de piso, né? E a cereja do bolo é no cliente, né? Então a gente tenta trabalhar o máximo para de uma forma que isso chegue lá, né? E leve o menos tempo possível, né? Bacana. Principalmente quando a gente trabalha com muita obra, né? Que pega o apartamento todo ou a casa toda, assim, né? Na maioria das vezes é essa situação. Mas existe também a situação que você fecha um ambiente, que você vai produzir um ambiente e o cliente mora, né? Então é onde a gente tem mais cuidado, que é não mexer muito com a rotina do cliente. Porque você acaba que traumatiza um pouco, né? Se ele se organiza tudo aquilo, vou levar 2 dias, vai levar 3, aí muda. Assim vai. É filho que tem na escola, é trabalho, é compromisso e tal. Então a gente tenta honrar tudo isso que é o cronograma que é combinado. Entendi. Porque para nós para mim também não é só para o cliente, para a gente. Você consegue ter uma programação, né? Hoje é o maior desafio em marcenaria. Porque já tem sequência de outro já, né? Tá tudo já, ainda mais chegar no último trimestre do ano que todo mundo quer para ontem, né? Então, então até por isso que a gente cuida muito com essa questão de entrega, de respeitar prazos, né? Então a gente sempre tenta buscar isso. Pode acontecer, às vezes, uma obra, porque tem muita coisa que a gente depende, né? Mas em si, a gente sempre tem um móvel produzido no tempo hábil ali para entregar,
né? E às vezes a gente não consegue entregar porque dá um problema na obra aqui e ali, um piso que não chegou, um revestimento, acontece. Mas da nossa parte a gente sempre tenta respeitar esses prazos, por quê? Para não virar bola de neve. Exato. Entende? Porque eu acho que esse é o grande ralo da marcenaria. Né? A galera não enxerga, mas o lucro começa a se esvair. Exatamente, né? Esses detalhezinhos. Você Então, mexe com os números, você sabe tudo bem disso aí, né? Quanto mais tempo demora uma obra, é mais pessoal fora, carro fora, almoço, tudo. Entendeu? Na verdade é ruim para todo mundo, né? Até para o próprio cliente que começa a criar aquela expectativa e fica lá empatando, pô, não ficar pronto, e aí começa a dar aquele incômodo, né? E o link que eu quero fazer aqui, ó, tu vê que tem a paixão e a razão. Tipo, a paixão e aqui a pessoa que pensa com o modelo de negócio. Enxerga como um negócio, né? E a paixão se espalha por aqui, né? A arquitetura, a criação, tudo mais, né? E aqui puxa pra razão. Pera aí, eu compro, mas eu que pago. Pera aí, né? E a gente vê hoje que é um dos princípios. Né? Pulmão, vendas, né? Trazer, né? Aquela, né? A recorrência e tal, né? E no caso lá o coraçãozinho bombando lá que é o financeiro, né? Como é que eu faço tudo isso para poder sincronizar esse negócio rodar certinho, né? E é onde a grande maioria das empresas hoje pecam. Não fazer o básico bem feito. Como é que tu enxerga isso hoje? Como é que tu transmite pro teu pai isso hoje? Então... Como é que são as reuniões de conselho? É uma questão. A gente faz as nossas reuniões de conselho, né? E, às vezes, a gente precisa de uma tecnologia nova. E é muito necessária. E eu entendo que é. Mas daí eu vou fazer toda essa análise de caixa, se dá, como é que é, qual é o investimento, que obras que tem para entregar, se isso vai atrapalhar a produção. Payback, blá. A gente tem que fazer, assim. Só que o meu pai tem muita experiência. E às vezes eu falo assim, pai, eu acho que não vai dar. Eu acho que é melhor esperar, alguma coisa tipo. Daí ele fala assim, não, vai dar por conta disso. Eu já vi, eu já sei, entende? E vem com as provas. E ele vem com as provas. Aí isso é um pouco difícil, porque eu realmente, como tu falou, eu tento racionalizar tudo. E é tudo, sem número, né? Não tem nada de muito complexo, né, Fernando? Não tem mesmo. Não tem. Entra e sai, e é nesse sentido. O fluxo, tipo, o a giro. matemática não, eu acho, não existe não. Olha, aqui ou aqui, não tem nessa. Exatamente. A matemática é igual para tudo. E aí ele fala assim, não, mas isso aqui é um investimento, porque daí lá na frente vai fazer sentido, a gente vai ter esse ganho de tempo, né? Que é uma coisa que ele faz muito cálculo do tempo, né? Do isso aí, que com a tá. experiência. E é com a experiência. Então, assim, a gente se escuta bastante, né? Às vezes também alguma questão, assim, que é estratégica, né? De contratação de pessoal, às vezes de manter ou não um prestador de serviço ou um colaborador. Esse tipo de situação também. Faço uma análise de risco. Na emoção, por vezes, né, sei lá, se agora entrando mais numa parte trabalhista, se às vezes um colaborador vem e fala assim, seu Roberto, eu queria fazer tal coisa e eu precisava de tanto. Às vezes a emoção fala assim, não, ele é um bom colaborador, vamos lá. Eu falo, calma, pai, deixa eu ver se tem caixa para poder fazer isso por esse colaborador, entende? E ele fala, não, mas tô lá motivando o meu colaborador, ele é bom, ele tem essa coisa de valorizar. Sim. E eu já penso mais no número mesmo, realmente. A gente tenta chegar no equilíbrio, né? A gente faz... Ideal, né? Que é o correto. A gente faz reunião para isso. Na verdade, é exatamente isso. É o que toda a empresa acho que precisa. Né? É ter esse sangue frio, né? Que às vezes eu mesmo não... Tem que ter uma pessoa questionando. Por quê? Exatamente. Por que isso custa tanto, né? E tal. E eu sempre, nesse ponto, eu não sou uma pessoa que trava no sentido de, não, é do meu jeito. Não existe do meu jeito. Qualquer colaborador que trabalhe comigo, que entre, uma pessoa, eu sempre falei isso. Eu passei por poucas empresas, assim, né? Eu trabalhei muito pouco. Assim, acho que eu tenho 4 empresas que eu trabalhei na minha vida. Mas quando a gente contrata uma pessoa, uma das primeiras coisas que a gente apresenta essa pessoa para a equipe, e às vezes é um iniciante, às vezes trabalhou de ajudante numa outra empresa e tal, mas uma coisa que a gente sempre falou, né, até para os marceneiros, né, se você chegar aqui
e tu veio de fora, e tu me der uma ideia, mas por que aqui vocês fazem dessa forma, e por que não desta, eu vou parar, vou te escutar. Se eu ver sentido na coisa, não tem o porquê eu não fazer o que você está falando. Não me interessa se tu é um profissional ou não, né? Então, é uma ideia boa, vai agregar, né? Empreender é deixar o ego de lado. Sim. Nossa, é verdade. Né? Sim. Olha só o que esse homem está falando agora. Mano. Porque se você não tem como você evoluir se você querer escolher o que você vai aprender, né? Então, eu sempre tive esse posicionamento. E também o posicionamento de acolher. Porque às vezes tu chega numa empresa, né? E sempre tem aquela dificuldade, né? E o outro, mas também existe uma questão que a gente tem uma identidade. Eu escuto, a ideia é boa, a gente coloca, vamos começar a fazer isso. E a gente já aprendeu muito assim. Mas, porém, a gente tem uma identidade. Então, às vezes, tu contrata uma pessoa e ela chega com... Não é que ela faz errado e não é que não é bom daquela forma. Mas tu tem uma identidade. Tu tem uma maneira de trabalhar. Cultura, né? Exato. Então, assim, mas lá a gente fazia assim. Eu falei assim, mas aqui é diferente. Porque aí também é uma questão de posicionamento. Porque eu sei, aonde eu for, eu sei qual que é o meu móvel. Se daqui 10 anos eu for lá, não, eu sei que esse móvel aqui foi a gente que fez. Entendeu? Então, essa questão da identidade é uma coisa que hoje a gente busca preservar, né? Muito Porque hoje as empresas consagradas no mercado, elas têm um modelo de negócio. A gente tem empresas brasileiras que estão aí em 60 países aí com móvel. Não é por acaso, né? Então, foi um modelo de negócio que eles implantaram e acreditaram e seguem naquilo. Então, hoje a gente também tem, né? Por isso que a gente entendeu que a gente precisava, de alguma forma, encarar hoje o mercado da maneira que ele se apresentou. Eu não ia conseguir ficar mais lá no sistema tradicional, né? Poderia, mas a dificuldade para tu formar um profissional hoje é diferente, né? Então, a mentalidade é diferente, a absorção é diferente. Em 15 anos, eu formei 3 ou 4 profissionais no mesmo sistema, aquele, vamos falar assim, o tradicional, o raiz. Né? Então, o mercado se apresentou diferente, né? Hoje, madeira é uma coisa mais difícil de você pegar e trabalhar. Existe, mas 5% do que se trabalhava, né? Eu vou pegar até um exemplo disso aí, que assim, saiu uma matéria falando justamente sobre essa questão de hoje as pessoas não terem mais paciência, né? Até, se for notar, acho que até as cenas dos filmes, eles mudam, que é segundo por segundo, né? E se pegar hoje, vou citar o mesmo exemplo que eu ouvi de um podcast lá, podcast do Guto. Ele falou, se tivesse lá agora, se a gente botasse agora uma cena do Titanic que ficava em torno de 10, 15 minutos na mesma cena, o pessoal, que filme chato, que entediante isso aqui e tal. Então, ou seja, tudo mudou, né? E a mesma coisa hoje, assim, quanto tempo você demorou para poder formar esse marceneiro raiz? Se você, porque assim, você é bem metódico. Tá. E se o cara sentar do teu lado, o cara vai aprender. E vai aprender bem aprendido, porque é o seguinte, né? Vai ser na íntegra e vai falar assim, com base, com propriedade e tal, não faz isso que vai errar, faz isso que vai dar certo, né? Então, ou seja, vai ter base. Só que assim, o quanto o cara tá disposto a fazer isso, a aprender, o quanto o cara tá com a cabeça ali. Que o cara tá do teu lado, mas tá com a cabeça lá no mundo da lua, né? Não tá no estado presente ali, né? Exatamente. Então, isso é neurociência. Então, esse é o ponto que eu trabalho hoje com os empresários do setor, né? Esse é o grande ponto hoje que a gente toca muito no assunto, né? Que eu falei que roda algumas empresas aí prestando mentoria presencial. E nas mentorias eu vejo hoje muito. Eu converso com a pessoa, só que a pessoa tá respondendo no WhatsApp, não sei o que, assim, desliga. Foca. Estado presente. Corpo e alma aqui. Corpo e alma, quero tua cabeça aqui. Então assim, vamos conversar. Eu quero que você responda as perguntas, quero que você realmente consiga olhar, falando comigo, olhando no meu olho aqui. Porque as pessoas vê tudo, mas não absorvem nada.
né? Sim, é muita informação, muito rápido e Exatamente. não vai conseguir necessariamente aplicar, né? E quanto se perde no caminho para não enxergar o que tu enxergou hoje, né? Eu acredito muito que a gente tomou a decisão correta. Hoje a gente também, uma última reunião que a gente fez, a gente imaginou que outra decisão que a gente teria que ter aulas de 35, 40 minutos sobre situações que a gente adota dentro da empresa. Projeto, Sim. entendeu? Encapsular isso. Né? Porque às vezes, talvez, por mais que você sempre bata na tecla que dentro da empresa tem que ter comunicação. Sim. Porque como é setorizado hoje, né? Então, um setor, ele tem que estar atento. Bom, a minha parte é fazer isso, tá? Mas tu tem que estar atento se de lá, do outro setor que veio, não tem uma falha aqui. Porque senão vai chegar lá. E, hoje é 5, 6 processos até chegar aqui, né? Então, a gente vê que e começou a buscar, por ter mudado drasticamente da situação que era, né? Eu tinha 6 profissionais, cada um com um auxiliar, e, bom, ele vai fazer esse determinado ambiente, você vai fazer esse determinado ambiente, né? Então, eles tiravam a relação de peça, iam para cortar e tudo, era uma coisa assim. Esse foi uma das questões de eu querer mudar para ter uma identidade, porque eu tinha ali a personalidade daquele profissional, desse e desse, né? Outra questão foi a parte financeira mesmo, que é você conseguir melhorar o aproveitamento da matéria-prima, né? Entendeu? E daí, com essa mudança, eu imaginei na minha cabeça, com 1 ano eu estou rodando. Dali um pouco eu pensei assim, bom, com 2 anos tá redondo, né? E não foi assim. Aí eu falei assim, poxa, é processo. Então a gente precisa investir nesses processos e toda a vida bater muito na tecla comunicação. Né? Tem que se interagir. Vocês notam uma coisa, né, gente? A gente está falando sobre marcenaria. Só que a gente não está tocando no assunto marcenaria. A gente está falando sobre a intelectualidade do mercado da marcenaria. Então eu falei assim, isso veio da visão de um cara que foi marceneiro há 20 anos aí, gente. Porra. Olha a mentalidade do cara, olha onde que ele chegou, olha o que ele veio buscando, galgando. Isso que vocês têm que entender hoje. Né? Primeiro ponto, entender qual é a minha zona de talento. Né? No que realmente eu sou falho, do que realmente eu preciso de ajuda. No que eu tenho que entender agora para trazer as pessoas certas no momento certo. Entender a análise de mercado, flutuando o mercado, modelo de negócio, onde eu vou chegar, construir cultura, fluxo de caixa. Então, ou seja, tem toda uma engrenagem. E para chegar nesse ponto hoje, a pessoa tem que ter um cérebro no meio, que existe atrás de todo CNPJ tem um CPF. Né? E tem um cérebro ali. E essa pessoa tem que fazer exatamente isso para poder rodar. Né? Então, ou seja, tem um racional no meio das emoções, né? No meio da criação, tudo. Tem uma pessoa que fica mais, cuidado, a gente vai ter que gastar aqui. Não, mas espera aí, a gente vai investir nessa router agora, numa máquina X aqui, que essa máquina ela vai suprir a mão de obra de, sei lá, X pessoas, podemos realocar essas pessoas ou expandir o mercado. Ela vai justificar o investimento. Sim. Coisa que as pessoas hoje não param para analisar, né, Beto? Tem que se justificar o investimento que você quiser fazer, né? E agora eu vou puxar um leque aqui, vamos pro lado da criação, da emoção, né? Sim. Como é que é isso tudo para vocês que, vamos dizer assim, que veio de berço já? Realmente, eu lembro a primeira vez que eu tive essa vontade de entrar para esse mundo. Eu sempre vi meu pai na marcenaria, minha mãe na marcenaria, falando de marcenaria. Desde, dos 3 anos, assim, tem foto da gente pequenininha, com o vô, com o pai, com a mãe. Mexendo várias coisas no marceneiros também, da primeira marcenaria, assim, a gente tinha uma intimidade já com a marcenaria, né? Aí tudo começou pra mim, pelo menos, quando a gente tava fazendo lá atrás de casa, sabe? E eu comecei a entrar no meio daqueles tijolos e eu ficava imaginando que
pode ser um quarto, aqui pode ser um banheiro. E daí eu comecei a desenhar no papel uma planta de layout. E eu nunca tinha Com visto 6 aquilo na anos. vida. Sim. E daí começou lá uma paixão por tudo, assim. E daí eu falava pro pai que eu queria seguir nessa área. Ele nunca pressionou a gente. Ele batia na mesma tecla de estudo, que a gente precisava estudar e procurar alguma coisa pra nossa vida. E eu juntei o útil ao agradável e segui nesse caminho. Aí, quando eu entrei no ensino médio, teve a oportunidade de fazer curso de design de interiores. Eu entrei, me apaixonei e quis continuar na área de arquitetura. Eu não. Olha só. Foi Eu diferente. sempre amei muito a marcenaria. Desde pequena, a gente pedia pra mãe levar a gente pra marcenaria. E sempre foi uma paixão, assim, Sim. fazer parte disso. Mas eu tinha muita dúvida se eu queria fazer arquitetura porque eu fui criada dentro disso ou porque realmente eu amava. Uhum. Então, quando a gente foi para o ensino médio, que a gente tem ensino médio integrado ao técnico, a Flávia foi para a área de DI e eu ainda assim estava muito na dúvida, mas eu queria fazer parte do que o pai estava construindo, do legado da nossa família, do legado do nosso vô. E daí eu parti para administração e eu me encontrei muito em administração. Eu falo para eles que eu gosto muito de administração e da parte de marketing também. Hoje na empresa eu tô mais pro ladinho da Roberta em administração, compra, financeiro, em marketing. Mas a Flávia vinha, assim, a do técnico dela. Fê, olha o que eu tô fazendo. Daí, tipo, eu lembrava a gente fazendo planta de layout. Tem um porão lá em casa, um sótão. E a gente falava, aqui é o nosso esconderijo secreto. Aqui vai ser a piscina, no sótão. Mas aqui vai ser a piscina e tal. Criando plantas. E daí eu falei, eu queria fazer o que a Flávia tá fazendo. Eu queria fazer o que a Flávia tá fazendo. E a Fernanda sempre me perguntava, Me Flávia, ensina. será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que eu tô seguindo no caminho certo? E eu falava, Fernanda, eu sei que você gosta, mas você precisa ser sincera consigo mesma. Tu tem que falar, não, eu quero isso. Não tem problema tu tá fazendo uma coisa e ver que o teu coração tá naquilo. Mas termina de fazer o que você tá fazendo, que era muito Nasceu importante. com 30 anos? Só falar isso. Pô. Eu falei, seja sincera consigo mesma. Com 15 anos a gente entrou no ensino médio. Eu falei, no futuro, caso a gente siga com isso mesmo, a gente vai precisar dessas duas partes. E como a gente tem uma conexão muito forte, eu acho que as duas vão se entender no futuro, assim. Aí a gente escolheu cada uma. E daí eu falei, Fernanda, eu acho que o teu coração tá nisso, mas tu tem que ser sincera consigo mesma. E ela falava pra mim, assim. E daí eu escolhi administração pra mim não me precipitar. Isso. Aí eu falei assim, se eu fizer administração, eu não vou me arrepender. Não me arrependi de ter feito administração, mas eu faria design também. Enfim, aí eu falei, administração, se eu fizer agora, eu vou poder usar lá na frente. Sim. Mesmo se eu siga na área de arquitetura, mesmo se eu siga na área da marcenaria, mesmo se eu siga, sei lá, em psicologia, exemplo, qualquer área que eu for fazer, eu vou precisar de administração. E uma coisa que o pai sempre cativou na gente foi empreender, no caso, ter o seu próprio negócio. A Roberta tem o dela. Sim. E desde pequena minha Flávia pensava, né? E olhava pro pai, pro vô e pra mãe como inspiração. Sim. Se for pra gente ter alguma coisa que a gente queira crescer. E eu fiz administração pensando nisso. Mas daí eu também, por outro lado, eu fiquei apaixonada quando a Flávia me mostrava coisas de design de interiores. E daí eu decidi fazer arquitetura. Que E agora eu tenho legal, duas cara. paixões, arquitetura e administração, que eu acho que vai ser perfeito. Vai casar o negócio, Vai casar né? Não tem muito. como. E a gente Eu tá... fiquei impressionada com as coisas também que ela falava, assim. Eu tinha vontade de aprender, de conhecer. Ela faz coisas na empresa que eu fico, tipo, como que tu dá conta disso tudo? Como que tu faz isso tudo? Cheio de planilha, de E é coisa. tão leve, né? Eu não... E a gente muita troca gente muita faz coisa, assim, né? E como é que é hoje essa ajuda? Como é que vocês enxergam hoje as principais desafios né, dentro da fábrica hoje? E como é que vocês se posicionam perante disso? Ó, peraí, eu tenho uma solução para isso. Como é que é isso com vocês hoje? A gente começou há um ano, né? Faz um ano que a gente entrou definitivamente na empresa. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Verdade, a gente já tá em maio, né? E eu conversava bastante com a Fernanda, assim, o nosso medo era esse.
como que a gente ia entrar e se encaixar numa coisa que já tá tão sólida. Mas a gente sempre já esteve ali, sabe? Então foi uma coisa muito natural. Os primeiros desafios veio, assim, eu pedia muita ajuda do pai por coisas que eu não sabia, de orçamento, de fazer. Eu errei muitas vezes, mas com o tempo eu fui aprendendo. Esses erros às vezes batem agora, no futuro, no presente, no caso. E eu sempre procurei ajuda da minha irmã, do meu pai, sempre procurei ajuda da minha avó também, conversava com ela. E eles iam falando que a vida é assim e a gente tem que Ter paciência. ter paciência, muita Processo, né, Beto? paciência. Experiência, né? Que eu acho que isso que E forma como é uma que é pessoa. transmitir conhecimento para essa galera aqui, Beto? Então, para mim foi um desafio por duas situações, né? Falar de uma coisa aqui que era um sonho nosso, porque elas já tinham há um tempo mostrado a intenção de trabalhar com a gente. Uhum. E a mãe delas era para me ajudar a inserir elas Uhum. no- Entendi. na empresa, né? Mas Deus quis de outra forma. Uhum. Então, para mim, foi um desafio e é um desafio no sentido assim, né? Eu sempre fui talvez um pouco mais rígido, mais exigente e tal. E isso tudo teve que mudar de certa forma, porque eu também não queria pressionar de uma maneira, né, que assustasse, ou, poxa, eu não quero isso aqui para minha vida, né? Porque isso é assim. Mas para minha grata surpresa, elas foram absorvendo rápido, né? Então ficou muito tranquilo, foi bem natural e bem tranquilo para mim, né? Mas a gente sempre está na ânsia de estar passando algo novo, uma coisa diferente, né? Porque como ela mesma falou, ela leva para a vida dela a administração. E é o que eu falo para Flávia, né? De repente vocês vão querer ter um escritório de arquitetura, ok, mas você também tem que saber vender, Uhum. certo? Sim. Ouço Entendeu? isso, hein? Porque você pode Você ser... sente na pele hoje. Tu pode ser... O melhor, na parte Mas, técnica, o melhor de todos, entendeu? um PhD. Não sabe vender? Se você não souber vender o teu produto, aí vai ficar complicado, né? Então, é uma coisa que eu sempre falei para ela, uma coisa tem que andar com a outra, né? Se você tem que buscar a tua formação, mas saber que você vai ter que ter essa parte administrativa, né? Que o ideal mesmo já seria na base familiar, né? Eu digo no geral, né? A gente sempre buscou isso, ter em casa, né? Que é aquela coisa, você não pode gastar, comprometer muito mais do que tu ganha, né? Então hoje eu vejo essa preocupação delas na empresa, né? Hoje a gente consegue observar os ralinhos, né? Que a gente tem que cuidar e que precisa melhorar, né? A Fernanda mesmo chegou e começou a desenvolver planilha, né? E como E é eu, uma coisa faltando básica, mas que às vezes o dono do negócio não vai ter tempo nem disposição para ficar olhando. Alguém que ele confie tem que fazer isso. Exato. Porque a função dele é vender. Ele tá lá Vender. no comercial e na direção. É a Então, direção. Exatamente. E tem que ter o amparo ali, só vai continuar que o negócio tá aumentando aqui. E é muito interessante essa questão mesmo de mexer com a questão de estruturação de custos, fazer planilhas, né? E tipo, não fazer por fazer, só para empilhar dados. Não. Interpretar isso ali. isso, né? Né? facilita muito. A gente colocou Né? outras soluções. A gente tinha um exemplo. Eu não sei como as outras marcenarias fazem, mas a gente tinha o caixinha dos externos. Então, assim, vou fazer uma manutenção, vai precisar de um dinheirinho para uma ferramenta, para alguma coisa. Sempre acaba... Eles tinham o caixinha, né? Ia muito nesse caixinha. Não tinha um controle. Precisava do dinheiro, tá aqui o dinheiro, beleza, voltava com a notinha. E aqueles trocadinhos iam ficando esquecidos. E aí a gente conversou com o pai e falou assim, não, vamos fazer um cartão corporativo para manutenção externa, para a gente controlar especificamente o que foi comprado. Porque, às vezes, comprava alguma coisa em determinada loja de ferramentas que tinha dentro da fábrica. No caso, se tornava mais prático, sim. né? Se ele tava lá na obra, Não queria lá tava, buscar. exemplo, faltando algum fio.
né? Às vezes o tempo custa mais Sim. caro. É uma questão, isso é uma questão de você se posicionar mesmo, né? Todo mundo tem que fazer a meia-culpa, né? Então, como eu te falei, né? Eu era um bom marceneiro lá, me considerava um bom marceneiro. A gestão de pessoas, a própria administração da empresa, ela teve que vir a custos, né? Eu tive que ir me organizando, aprendendo, buscando, né? E acredito que ainda estou nesse processo. Muita coisa melhorou e a partir do momento que eu falei, socorro, eu preciso de ajuda. Não dá pra centralizar. Né? Não dava conta, porque quando eu comecei o negócio, eu lembro que às vezes eu era, como muitos marceneiros fazem, né? Era meia-noite e você estava fazendo um orçamento, né? Porque no outro dia eu tinha que produzir o móvel e às vezes entregar o móvel, né? Então eu vivia aquele ciclo. E quando esse meia-noite não vira rotina. Dorme 3, 4 horas por dia. Muitas lembranças do pai fazendo o orçamento pra lá de madrugada. Eu Sim. ficava pensando, o que ele tá fazendo que ele fica até Que tão ele tarde? trabalha tanto? E a mãe acompanhando ele lá e não dormia até ele terminar o orçamento. Esse era um companheirismo, Sim. porque a pessoa fica acordada só porque você tá acordado, pra não te desestimular, sabe? Desmotivar. Não desmotivar, era um incentivo. Porque não tinha uma equipe. Hoje a gente tem a Jéssica, tem o Everton, tem a Flávia. Meu, a empresa cresceu, daí tu consegue A empresa só desafogar, cresceu né? por causa disso. Porque ele É. ficava Essas seis. até meia-noite. Que tinha as pessoas juntas e tinha essa base ali, certo? Sim. Essa é a nossa Hoje eu- principal base, né? A união, a confiança, o companheirismo, principalmente, de todos Sim. nós, assim. Tem que ter empresa familiar. Empresa É. familiar precisa. Precisa disso. Em todos os sentidos, eu acho que a gente foi aprendendo e entendendo que você precisa de ajuda. Você precisa abrir a mente para deixar coisas novas entrarem. Marketing foi outra situação. Sempre a gente tentava fazer, mas não tinha uma sequência, não era da maneira que tinha que ser. Então a gente falou, não, tá bom, então a gente precisa de alguém que saiba, entenda e domine esse assunto. Então hoje a gente Botar tem pra fora o que nós temos aqui dentro. isso. Isso. E hoje a gente está no caminho, acredito que melhorou bastante, né? Então também é uma coisa que eu não fazia muito, né? Mas eu lembro lá de um antigo patrão meu que eu trabalhei que fazia reunião basicamente todo dia, né? E O nosso, o ex-nosso. pois é, e naquela época, né, eu falo, às vezes eu me questionava, será que é necessário isso? Tanto. Me questionava, né? Mas hoje eu vejo que é importante. E ele falava, só, um dia vocês vão ter empresa de vocês vão entender por que eu faço isso. Ele falava isso. E então, nós também conversamos muito. Basicamente, a gente está todo dia junto, né? Então, a gente sempre está falando sobre... Jantar junto com o é, celular, né? Sim. E é normal ter desentendimento também, né? A gente é muito unido, muito parceiro, Aham. mas tem coisas que a gente não concorda. Tem Senão não tem graça também, né? E tu É. tem que lidar com aquilo e pronto. Todos os trabalhos, todas as empresas, qualquer ramo vai ter Tem que ter estresse. conflito. Tem que ter conflito. Porque é o qualquer seguinte, lugar. a partir daí a gente começa a crescer. Porque se está tudo certo, desconfia que tem alguma coisa errada aí. E são pessoas, né? Não Exato. tem como. Não tem Até como. minha, São pessoas. até São minha própria emoções. equipe, né? Eu estimulo a me questionar. Sim. No sentido de... Porque, às vezes, eu estou muito mais fora do que lá. Dentro. Né? Então, eu tenho uma pessoa hoje que é responsável Pela produção. Lá. pela produção, e a gente conversa, e às vezes ele me chama, pô, Roberto, e aqui, se a gente fizer dessa forma aqui? Eu falo para ele, tu já fez o levantamento aqui, se isso aqui alterar vai ser melhor? Eu acredito que vai ser. Eu falei, então tudo certo, vamos lá, porque tem muita coisa que eu vou lá a fundo, olho e tal, não, de repente não, vamos manter isso aqui, né?
Mas se eu ficar muito nisso, assim, é do meu jeito, tem que ser da minha forma, né? Eu não consigo fazer com que essa pessoa cresça. Exato, perfeito. Tu não forma ninguém. Não forma ninguém. Se torna um dependente. Exato. E eu tenho muito essa preocupação em formar esse profissional. Hoje teve um exemplo. A gente tem uma obra e essa obra ali tinha um desnivelamento numa parede lá e lá a gente projetou de uma forma. E ele falou assim, eu acho que aqui a gente deveria fazer desta forma. Daí eu falei assim, mas está tudo produzido. Não, vou precisar fazer mais uma peça aqui. Daí eu falei assim, pô, mas tem material para fazer isso? Ou a gente vai ter que comprar uma chapa de material para fazer isso? Ele falou, eu acredito que tenha. Então eu vou chegar lá, vou conversar com o Everton, que é um rapaz da engenharia de projeto, e vou fazer isso. Daí eu falei assim, tu tem o que você pensa fazer aí, vai alterar alguma coisa no projeto? A estética, vai mudar a medida? A característica dele? Falei, não, é uma questão mesmo... Mais técnica. A parte estrutural que vai atrás desse painel. Eu falei assim, então não precisa. Entendeu? Assuma, chame para você e faça. Ele falou, então tá bom. Porque às vezes é necessário conversar. Mas se eu tenho que confiar no profissional que trabalha comigo. Se ele está me dizendo que não vai ter alteração estética, não vai ter uma mudança de medida, nada, então tá, vamos fazer da tua forma, né? Porque eu preciso desse profissional lá na obra, que não é toda hora que ele vai estar me ligando. Teve quantas vezes de eu não poder atender, né? Em situações, para resolver coisa... Corriqueiro. Então, se você dá esse costume, dificilmente você faz com que essa pessoa cresça. Porque ele é um profissional, mas ele é um profissional que ele vai se desenvolver dessa forma. Faz isto, faz. E agora você faz isso. Né? E a gente precisa de uma pessoa que sempre vá tomando frente. Porque se você quer que a empresa cresça, né, você tem que ter gente preparada para quem for entrar na empresa ter o exemplo, né? Então a gente sempre está tentando desenvolver, né? Até muitas vezes o cara está num setor, né? Já teve muita gente que começou nesse setor aqui, eu falei, pô, é só tu querer, eu te dou oportunidade aqui, mas tem que querer. Tem que querer. E pagar o preço. Né? Mas eu acredito que a gente tem uma linha de pensamento assim, né? Que as pessoas se sentem à vontade. Nas nossas reuniões, eu sempre falo, cara, tu tem que levantar e querer ir para aquele lugar. Porque se você levantar de manhã, por mais que tu precise ganhar nós estamos numa região do Brasil que o que não falta é emprego. Exato. Né? Então, se tu levantar de lá, pô, eu tenho que ir lá para aquela empresa, para aquele lugar, não aguento mais chegar lá, entendeu? Eu falei, tu tá perdendo um tempo precioso na tua vida, né? Então, eu sempre falo, o nosso ambiente de trabalho lá tem que ser uma coisa que o cara queira estar ali mesmo. Não gosta de trabalhar com clima. Não, existe, né? Cobrar faz parte. Normal. Porque, como tu falou, né? Atrás do CNPJ tem um CPF, então você responde por tudo aquilo ali. E se você não cobrar, você não evolui. Mas também a gente tem a questão... o cliente fala um elogio, manda alguma coisa no WhatsApp, tudo isso a gente passa para eles. Passa para eles. Sim. Olha como vocês são bons. O feedback, né? O trabalho de vocês. Tudo é transmitido. Tudo. Né? Nada fica retido para nós, nada. Entendeu? Então é assim. A gente cobra, mas também a gente incentiva. Né? E sempre motiva a pessoa a querer crescer, né? Eu falo, eu contratei um menino, deve ter 1 ano. A primeira coisa que ele me falou assim, Roberto, eu não me vejo trabalhando a vida inteira, eu quero ter o meu negócio. Eu falei assim, é você mesmo que eu quero, entendeu? Porque é um cara que eu sei que o tempo que ele estiver trabalhando comigo ali, ele vai dar o máximo dele. Ele vai dar o máximo dele, ele vai tentar e eu solto aí para todo mundo. Deixa eu só dar um corte. Quantos de vocês pensam dessa forma?
como se vocês deixam se levar pelo... o cara que não vai querer trabalhar, vai querer me copiar, vai virar um concorrente meu e tal. Né? Então, assim, quantos de vocês, às vezes, deixam de ter um parceiro desse e futuramente pode até virar um sócio teu? Né? E vai poder te ajudar a contribuir, te abrir os olhos em coisas que você não está vendo hoje, possa não estar vendo ainda no futuro também. O quanto você está deixando escapar essas informações aí. E, porra, Beto, eu tenho um palavrão falei agora aqui. Cara, a gente tá falando de marcenaria. A gente tá falando agora assim que, é um mercado bilionário, gira muita grana nesse mundo e tal. Só que assim, é um mundo desfavorecido de conhecimento ainda. Né? É um mundo ainda muito elevado por ego. A gente vê muito vaidades, né? Que eu sou bom nisso, sou bom naquilo, que eu tenho uma fábrica linda, não sei o que e tal. Mas, cara, o que tá fazendo para mexer ponteiro? O que tu tá fazendo para poder crescer? Né? Então, assim, essa simplicidade, essa humildade, tudo de... E principalmente, assim, entender assim, eu sou bom nisso e não sou bom nisso. Eu preciso me aliar com pessoas, né? Que a gente falou lá no começo. Cara, eu entendi agora qual foi a tua chave de sucesso, qual foi a tua virada de chave. Eu entendi. Que se eu me perguntava assim, o que o Beto fez que, né? Que te acompanho já há mais de 10 anos, né? Dentro da empresa aí, já que, né? Vira e mexe, conversa, tal, não conversava até mais, vira e mexe, tá conversando. Vocês estou tendo o privilégio de conhecer hoje, né? Eu lembro quando vocês nasceram. Ele falou assim, eu lembro bem que ele falou assim, é gêmeas, não sei o que e tal. Eu lembro desse, né, quando ele falou. Precisa ganhar melhor. Exatamente. Então, assim, isso é uma fonte de inspiração para todo mundo hoje, né? Que está querendo empreender e está querendo ter essa dificuldade de sair daquela visão de bancada, de construir, de ser o marceneiro, né? Que está lá sempre construindo, engolido pelos problemas, pelas vaidades, né? Por tudo. E enxergar a marcenaria como um negócio. Sim. Então, a gente foi redistribuída a empresa aqui em setores, né? Foi colocado para pessoas específicas, que vai me ajudar no jurídico, vai me ajudar no financeiro. Veio aqui, criou uma planilha no Excel, que no caso mudou a mentalidade de estar lá no dinheirinho, porque se não vem o ticket, não, né? Vão criar um cartão corporativo, porque vem um extrato do que foi comprado. Então, ou seja, aquilo virou já uma forma de confiança e estratégica e te conforta, pessoal, foi gasto, vai estar ali. E o cartão não vai mentir, né? Então, você consegue analisar onde está se esvaindo os valores, o que a gente consegue fechar, quais são as torneirinhas e quais são as medidas que a gente vai tomar para poder fechar as torneirinhas, né? Sem ofuscar a paixão, o amor, né, e a criação. Eu sempre falo, né, eu tenho que correr atrás, eu preciso alimentar aquela estrutura, né? Então sempre estou dando o meu melhor nesse sentido. E a gente sempre tem muito projeto, sempre tem muito orçamento, é lógico que nem tudo você acaba fechando, mas a gente entende que a gente tem valor no que a gente faz, né? Porque tem muitas empresas que trabalham bem e tal, mas é a nossa identidade, é daquela forma que a gente trabalha, a gente passou por muita situação, técnicas mesmo, né? Por que fazer dessa forma? Para que mudar e tal? Que a gente for vendo que dessa forma a gente foi melhorando o produto e sempre vai ter o que melhorar, né? Os processos ali sempre vão ter que estar mudando e melhorando, né? E você não faz, tu pode ter a CNC que for, centro de furação, cara, se não tiver pessoas ali que entendam a ideia, né, e compre a ideia contigo, tu não vai fazer nada, né? E hoje a gente tem uma equipe sólida, né? Como a Roberta falou, a gente está com 18 anos de empresa, e nesses 18 anos a gente não tem uma ação trabalhista. Olha só. Entende? Olha só. Não. Procura valorizar o Nossa, funcionário. esse é um case de sucesso, meu botar, não tem. Não, vai contar aí hoje, tem cada coisa que se arrepia. Não temos a nossa responsabilidade com os encargos, tanto fiscal quanto um recolhimento mesmo que é feito para eles. A gente sempre levou assim, né? Porque eu sempre pensei, né? Eu tenho que ter uma empresa pequena, mas sólida, né? Porque se vamos dizer assim, se elas não tivessem abraçado a causa,
eu não sei até onde eu iria, né? Porque daí você reflete, assim, você começa a refletir. Eu vou investir? Eu vou dar continuidade? Né? Ou breca, vamos parar por aqui, vamos parar não, né? Mas manter a estrutura, né? Manter isso aqui e tal. Exato, porque não é fácil, isso é um negócio de família mesmo. Né? Para ele deixar de ser um negócio de família, ele tem que tomar uma proporção muito grande. Então ele vai continuar sendo, porque o foco é crescer, que a gente sempre falou, nunca foi tanto em crescer em espaço, em estrutura e tal, mas crescer como marca mesmo, né? Entender que o pessoal, bom, a gente quer fazer um móvel com a Dalanho. É isso que a gente busca, né? Até os próprios parceiros, hoje tem parceria com arquitetos e tudo mais também, né? Sim. E as pessoas já direcionam, assim, não, esse tipo de... Ele vai pegar esse tipo de projeto, não, vai fazer lá. Sim. Né? Sofisticado, alto padrão. O nosso posicionamento hoje, assim, com uma empresa que está sólida, é esse. Não, a gente, como meu pai falou, não é necessariamente ter 2.000 metros quadrados de chão de fábrica. É, na verdade, entregar para o cliente. É esse projeto que você quer, é esse projeto que vai ser executado e vai ficar impecável. Então, é esse o sentido, esse crescimento, vender essa experiência, né? Porque geralmente é domiciliário, a gente faz também comercial, mas a casa da pessoa, o lar dela, seja a casa de campo, a casa de praia, é muito satisfatório. E outra que a gente vai estar, eu falo a gente porque eu vivo isso aí também, né? Mas assim, a gente está no íntimo, né? Tá no banheiro, tá na cozinha, tá não sei o quê. Então, pô, tu vai fazer a estrutura que vai guardar as joias, guardar as roupas íntimas, guardar... Então, tu tá... seguro da pessoa, né? É a casa então, ou seja, dela. é o templo, né? É o tempo dela. É onde você descansa, né? E depois É para tão- onde você volta. Depois é tão né? gratificante quando eles mandam mensagem Sim. agradecendo a Parabenizando. gente, Sim. parabenizando. Não, tem- vocês são muito bons. a Fica, gente- dá mais vontade ainda de continuar nesse meio, de crescer, de... Cresce um A fogo gente interno, ama, esse bom pra ama cima. quando dão feedback e falam assim o que realmente estavam esperando, o que acharam depois que a gente terminou, que é muito gratificante pra gente. Eu acho que é uma das coisas que a gente fica mais Superar a empolgada, assim, expectativa. ó, quando termina a obra, a gente, será que vão mandar um feedback? Aham, E é cria muito expectativa. bom, é muito Vem bom. o Pix da entrega, né? Mas se vem a mensagem... Se vem Vale a muito mensagem, mais. vale muito mais. Vale muito mais. Como é que pode? Hoje é isso que eu imagino, né? É uma coisa que sempre a gente buscou. Qualquer negócio, se não tiver lucro, não tem como seguir, né? Mesmo uma coisa é faturamento, outra coisa é lucro, mas a satisfação que a gente teve em ver um projeto pronto e depois que o pessoal do marketing entra e faz tudo, as fotos, filmagens. A gente tem questões de clientes que se oferecem para dar um depoimento, né? Já aconteceu. Sim, eu sigo vocês. Entendeu? Então, para nós é aquilo que eu sempre disse. Eu atingi o objetivo. O que eu buscava, eu me sinto realizado desta forma. Profissionalmente, agora o que eu espero, né? É me ver nelas, né? No sentido de ver a empresa crescer e elas dar continuidade. E estou aí também muito tempo ainda, tenho muita lenha para queimar e gosto né? Quantas primaveras, Roberto? Quase meio século já. Nossa, tem Mas senhora. então, a gente sabe, né, que a gente tem muito ainda pela frente. Mas se eu tiver amparado como eu estou hoje, eu acredito que vai ser mais fácil, né? E a coisa está andando de uma forma assim que realmente para mim era um medo, porque no sentido assim da falta da mãe, eu tive que fazer um equilíbrio ali, né? Então eu não posso ser mais tão rígido, né? Tive que fazer um equilíbrio, ter um equilíbrio, né? E hoje a gente acha que consegue se entender, consegue trabalhar junto, porque eu trabalhei com a minha esposa 17 anos. Cara, não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Porque às vezes saía faísca.
porque ela era a razão, eu era a emoção, né? No sentido de querer a coisa, e hoje a Roberta faz o que ela fazia, né? Ela deixou o legado. Então... Ficou uma fruta bem pum, que eu falei, vai ser assim. Então, assim, eu lembro, né, de tudo isso, e de querer fazer as coisas, e era o meu freio, né? Entendi. Né, nesse sentido. Uhum. Mas eu acredito que ela fez bem o papel dela, e hoje a gente consegue ver um futuro bacana, legal aí. Uhum. A gente vê assim, né? Que Deus extraordinário, né, cara? Constrói uma base, um alicerce na qual que, pô, assim, sinto muito, né? Eu soube tudo, da perca tudo e assim, de certa forma ele busca um meio de poder confortar e a gente encontrar uma razão por causa de tudo isso, né? Sim. Né? Então, eu sou cristão também, então eu vivo isso também, né? Então, eu estou num momento de construção de várias coisas dentro do âmbito espiritual, né? E eu vejo que tudo para tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê e tal, e a gente fica cada vez mais fortalecido quando a gente está no caminho certo. E, cara, time's up, né? Então, acabou o nosso tempo. Passa rápido. Só que, cara, que história sensacional de vocês. Parabéns, gente. Pô, eu tenho uma admiração. O Beto já, porque eu já conheci, trabalhei com ele, eu sabia com quem eu já estava conversando. Eu estava filmando ele faz tempo para trazer para cá, né? Mas vindo de vocês, compondo, gente, muito obrigado. Me sinto muito, né, gratificado pela presença e parabéns por isso. E continue fortalecendo esse cara, para expor esse cara aqui, deixar ele fortalecido em vendas e deixa a retaguarda redondinha. Até peço desculpa, de repente a gente não tem experiência com isso aqui, né? Tentei dar o melhor aí. Deu uma aula hoje. Imagina o dia que tiver experiência, então. Pois mas a gente sabe como é que é. E hoje eu falo para você que hoje talvez a nossa questão maior é assim, a gente tem um produto, o feedback dos clientes é top, cara. Sim. Entendeu? Com os fornecedores também. Eu sempre falei, né? Eu escutei isso em algum lugar, não sei se foi com o Olavo ou com o Rogério, mas acho que foi com o Olavo, que o negócio é uma corrente. O cliente, no caso eu, o funcionário, o fornecedor, não pode ser quebrado ela. Se você pisar na bola com o cliente, tu não tem trabalho. Se você pisar na bola com o funcionário, o cara não executa, não tem produção. Se tu não paga o fornecedor, não chega a matéria-prima. Então, tu não pode quebrar isso, né? E hoje, o nosso diferencial é pós-venda. Cara, eu tenho cliente... Anotem. Que a pós-venda, que a gente tem hoje, ela se destaca. Porque, às vezes, eu tenho cliente de 8, 9, 10 anos. E o cara liga e a gente vai lá. E ele não vai buscar preço lá, tá ali, eu quero fazer contigo, já vai direto pro, quero isso, né? Já é mais estreita a negociação já, né? Hoje eu tenho situações, por exemplo, assim, de cliente que eu já tô ele tinha um apartamento, ele mudou para uma casa, aí ele foi para outro apartamento, ele fez o escritório dele, ele fez a casa de campo, ele fez a casa de praia, a gente executou tudo. Entendeu? Acaba virando amigo do cliente já, né? Exatamente. A gente tem algum cliente, assim, hoje a gente tem uma carteira fidelizada mesmo, né? Alguns clientes que eu já fiz, apartamento, casa na praia, casa de campo. E tu sabe que isso roda, né? No grupo de amigos deles, grupo de churrasco, assim, vai lá, que assim, a esposa tem cozinha nova, vai trazer as amigas, né, que esposa aqui, mostrando isso aqui, que aí começa, né? E esse tete a tete funciona muito. Pra mim sempre funcionou muito bem, né? Então, mas um pouco da nossa história é essa daí, cara. Não, vamos dizer assim, eu acho que tem muito que melhorar, muito que crescer, né? Mas o legado tá sendo muito bem executado. Eu acho que certeza. O que eu mais estrutura hoje a gente tem. Mas o que eu mais acho legal na nossa história é o nosso nome no mercado. Um exemplo assim, de como o fornecedor me vê.
de como o cliente me vê, né? Vê a empresa, no caso, né? A seriedade. Né? Sim. E o mais importante para mim de como elas me veem. Né? Porque tu tem que ser exemplo, né? Porque não adianta tu falar uma... O olho brilha quando fala do com pai. certeza. isso aqui É o nosso maior exemplo, com certeza. Porque você falar uma coisa é diferente de fazer, né? Uhum. Então, o pai fala isso, o pai fala aquilo, mas faz ao contrário. Né? Então, Perfeito, cara. é mais essa... eu acho que isso daí que é o que motiva, né? Eu acredito muito no crescimento, eu acho que eu fui só o começo. Né? Não tem, o exemplo Mas, arrasta, cara, não adianta, cara. A palavra pode até servir como um método de incentivo, mas o exemplo vai arrastar. Gente, muito obrigado, Beto. Pô, cara. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecer. Eu que Muito bom. agradeço. Meu irmão, mais uma vez, Muito obrigado. mesmo, cara, E por ter sempre aceito aí contribuir. E, gente, vamos encerrar mais um episódio, né? Muito obrigado aí por estar acompanhando a gente, né? E daqui umas semaninhas vai ter os cortes já desse episódio aí, gente. Beleza? Forte abraço, até mais.